Gente, olha só. A gente começou a trabalhar com as orações subordinadas substantivas, certo? Lembrando que quando a gente trabalha com as orações subordinadas substantivas, elas têm o mesmo conceito que nós vimos quando trabalhamos com transitividade verbal, certo? Quando trabalhamos com o tipo de sujeito, predicado, certo? Então, assim, a gente vai só relembrar alguns conceitos para compreender quais são os tipos de orações subordinadas substantivas. Por quê? Olha só, quando a gente fala de período composto por subordinação, a gente viu os períodos compostos por coordenação, lembram? Que são as orações coordenadas. Então, a gente tinha a coordenada aditiva, vou falar devagarzinho, tá? Coordenada alternativa, fala. Explicativa, conclusiva, adversativa, exatamente, tá? Hã? Já. Então, assim, já é conteúdo do terceiro, tá? Terceiro bimestre. Então, quando a gente trabalha com o período composto por coordenação, essas orações, elas têm uma relação de independência. Elas não precisam uma das outras, tá? Elas podem existir sozinhas, certo? Então, por isso é que é coordenação, elas só estão próximas. Quando nós temos o período composto por subordinação, aí sim a gente tem uma ideia de quê? Uma oração principal e uma oração subordinada, certo? Uma dependendo da outra, seja semântica, seja sintaticamente, tá bom? Oi? Não, vai depender do tipo de verbo, pode ser mais de uma, tá? E assim, existem vários tipos de orações subordinadas. Aquelas que têm um valor de adjetivo, são as adjetivas, as que têm valor de substantivo, que são os substantivos, e as adverbiais, que têm valor de advérbio, certo? Então, são esses três tipos aí. Tá ruim? Eu vou tirar, tá, gente, a projeção. Porque senão vocês não vão ficar tonto. Tá? Então, assim, quando a gente tem o período composto por subordinação, que a gente está falando, né, tem essa relação de dependência. Eu tenho uma oração principal e eu tenho uma oração que é subordinada. Como eu disse para vocês, em relação pode ser tanto semântica quanto sintática. O que é semântica? É sentido, certo? As adverbiais, a principal, ela não precisa da adverbial. A gente sabe que os advérbios, eles não são necessários, né? Semanticamente para a oração. Sintaticamente, desculpa. Mas, semanticamente, sim, tá? Então, elas são subordinadas porque elas precisam da oração principal. Já as substantivas vai depender muito da função, tá? Desse substantivo. Algumas dicas em relação ao substantivo. Elas são, vou botar aqui, tá? Bonito esse. Pô, tá novinho. Vou pegar outro. Não, hoje o negócio não tá muito fácil. Tá. Até o pincel tá nervoso. Ah. As orações subordinadas substantivas, tá? Elas têm um valor de... Exatamente. Elas têm um valor de substantivo. São aquelas orações que podem ser substituídas por um substantivo, certo? Outra. Identificadas. Deixa eu só trocar aqui, tá? Como é que eu faço
Para identificar, eu troco por isso. É uma forma de identificar essa oração, certo? Então, às vezes eu estou na dúvida, o que é oração principal, o que é oração subordinada? Aí eu troco, substituo por isso, as duas. Vou já explicar, tá? Por exemplo, vem aqui, ó. Tem muitas cores de pincel. A preta não funciona. Então, essa aqui mesmo. É possível que eu fracasse. A gente percebe bem aqui, ó, qual é a informação mais importante? Que é possível ou que eu fracasse? Quem aí tá mandando na história? Eu tenho dois, né? Vamos lá, vamos ver como é que fica. Eu tenho essa primeira, que eu tenho o primeiro verbo, certo? Só lembrando que cada oração só pode conter um único verbo ou uma locução verbal. E tem esse segundo caso aqui, ó, certo? Então, eu tenho o verbo ser e o verbo fracassar, certo? Aí eu pergunto para vocês, é possível isso? Sim, né? Isso que eu fracasse? Não. Então, quem é a oração principal? É possível. Por que ela é a oração principal? Porque eu não posso substituir por isso. Certo? Então, é possível isso, tá? Então, quando eu tenho a oração subordinada substantiva, eu vou poder fazer essa substituição. Isso aqui é só para ajudar a identificar qual é a principal e qual é a subordinada, certo? Então, eu tenho a oração subordinada substantiva, certo? Ok? Outra dica em relação às orações subordinadas, que elas são introduzidas pelas conjunções integrantes, tá, gente? Vou já explicar o que é integrante. Que e se. O que é essa conjunção integrante? Conjunção integrante, ela serve, assim como qualquer conjunção, para ligar, certo? Quando nós estudamos as orações coordenadas, nós vimos que elas também eram iniciadas por conjunções, não era? Mas, logo, porém, lembram? Só que ali nós tínhamos conjunções coordenativas, tá? Que são conjunções que servem para relacionar termos independentes. Aqui é uma conjunção subordinativa integrante. Ela não tem valor semântico, certo? Ou seja, ela não tem sentido. Ela só tem a função de quê? De ligar a oração principal à oração subordinada. E aqui a bonitona. Certo? Ok? Aí eu pergunto para vocês, se ela tem valor substantivo, como é que eu colocaria essa frase? É possível que eu fracasse. Não tem um valor de substantivo? Que substantivo eu poderia substituir aí? Fracasso de quem? Meu, porque sou eu, ó. Certo? Então, fracassar, fracasso, que é um substantivo. Certo? Então, perceberam aí como é que funciona? Muitas vezes a gente vai identificar as orações substantivas por as funções que a gente já conhece. Oi? O por isso? Ah, não. Aqui é para identificar o que é principal e o que é subordinado.
O isso, ele só serve para diferenciar, para eu saber qual é a oração subordinada. Só isso. Aqui é a oração subordinada. Não, eu não posso, certo? Então, o isso, ele só pode ser trocado no sentido de identificação, certo? Só para identificar. É uma dica que a gente dá, um macetezinho, para a gente não se perder. O que é principal, o que não é. E também para eu saber se essa oração ela tem um valor de adjetivo, tem um valor de advérbio. Tá? Elas não vão poder ser substituídas por isso. Só a substantiva, certo? Só essa que tem um valor que pode ser substituída. Então, é só para identificar, facilitar a identificação, certo? Então, eu posso dizer que aqui, ó, também equivale ao quê? Meu fracasso. Olha só, já é um substantivo. Então, como é que a gente faz? Geralmente, substitui o verbo pelo substantivo ou, dependendo da forma como ele está organizado, a gente bota o verbo ser aí, que é para fazer a mudança. Tá bom até aqui? Tranquilo? Vamos lá. Como a gente está vendo, eu disse para vocês, essas orações subordinadas substantivas, elas vão exercer algumas funções que a gente já estudou, certo? São 6 funções. Só 6. Tá? Aqui ela pode exercer a função de objeto direto. Quando ela exerce a função de objeto direto, ela é chamada de quê? Objetiva direta, certo? Então, a função tem a mesma nomenclatura, certo? Nesse caso, a gente vai ter que tipo de verbo aqui, gente? Verbo transitivo direto ou direto e indireto. Por que, gente? Eu vou precisar de um objeto direto. Porque essa oração ela vai funcionar como complemento de um verbo. Certo? Então, ela vai ser a mesma função de objeto direto, só que com verbo. Um exemplo, gente. Aí eu pergunto para vocês, onde é que está o primeiro verbo? Querem. Qual é a primeira oração? Todos? Querem. Querem que vocês sejam felizes. Isso, que vocês sejam felizes? Todos querem isso? Sim. Então, aqui é a oração que? Principal. E aqui vai ser a oração que? Subordinada, tá? Se eu posso substituir por isso, eu tenho que uma oração subordinada? Substantiva, certo? Olha só, quem é esse termo bem aqui? Conjunção integrante. Ela tem valor semântico? Ela tem algum sentido? Não. Conjunções integrantes só são essas duas, tá? Que e se. Só tem essas duas. E elas não têm significado. Elas só estão ali para ligar mesmo. Conjunção integrante. Certo? Aí eu pergunto para vocês. Esse verbo aqui, ó. Todos querem. Gente, todo mundo quer. Quer o quê? Tá? Percebam que o próprio verbo ele está pedindo uma informação. Não é isso? Quando eu leio só essa primeira parte, a gente já quer saber o que ele quer, não é verdade?
Então, qual é a transitividade deste verbo aqui? Verbo quê? Transitivo direto. Porque quer o quê? Não é não? Quem quer algo, alguma coisa. Certo? Então, aqui todos querem o quê? Que vocês sejam felizes. Então, quando eu tenho verbo transitivo direto, eu vou precisar de quem? De um objeto direto, que é o complemento dele. Se essa oração está servindo para completar o sentido desse... É ou não é, gente? Vocês acham que eu quero o quê? Que vocês sejam felizes? Não é o que eu estou querendo? Não é? Então, essa oração ela não está completando o sentido deste verbo? Sim. Então, se ela completa o sentido deste verbo aqui, ó, e o verbo é transitivo direto, então ela exerce a função de objeto direto. Até aqui, ok? Tá? É só ver. Está servindo para quê? Para completar o sentido do verbo. Tá? Se eu estou completando o sentido do verbo, que verbo é esse? Aqui, nesse caso, é transitivo direto. Quem completa o sentido do verbo transitivo direto é o objeto direto. Logo, esta oração vai funcionar como quê? Como objeto direto. E então, ela vai ser o quê? Uma substantiva objetiva direta. Certo? Mas tem também a outra. Objetiva indireta. A objetiva indireta, ela já vai exercer a função de quê? Objeto indireto. A função de objeto indireto. Para que eu tenha um objeto indireto, que tipo de verbo eu preciso? Transitivo indireto ou direto e indireto. Porque eu vou precisar de quem? Do objeto indireto. Qual é a característica do objeto indireto? É a presença de quem? Da preposição. Então, a gente já sabe que vai precisar de uma preposição aqui, certo? Eles me convenceram de que estava certo. Qual é a primeira oração? Eles me convenceram. A segunda é de que estava certa. Isso de que estava certa? Eles me convenceram disso? Sim. Então, oração principal, oração subordinada substantiva. Aqui, eles me convenceram. Quem convence, convence? De algo ou de alguma coisa, certo? Então, quem que está pedindo informação aqui, gente? Qual elemento que está pedindo aqui alguma informação? O convenceram. Que é o que, gente? Convenceram é um verbo o quê? Convenceram de algo. Transitivo o quê? Indireto, tá? Porque eu vou precisar aqui de uma... Ó a preposição bem aqui, Maria Bonita. Ó. Aqui é a chamada preposição. As preposições, quando elas existem, elas vêm antes da conjunção integrante, tá? Aí nós temos depois da preposição quem? O que é a conjunção integrante, certo? Então, a gente está vendo que
que esta oração aqui, ó, tá? Ela está servindo para completar o sentido de quem? Do verbo convencer, não é? Se ela completa o sentido de um verbo, ela é chamada de objeto, não é não, gente? Não é ele que completa o sentido do verbo? Ele completa o sentido de um verbo transitivo direto ou indireto? Indireto. Então, o objeto é indireto. Então, a gente tem uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Ok? Até aqui? Tranquilo? Posso apagar isso aqui? Ops. Então, até aqui vocês estão vendo que não é nenhuma novidade, né? Aquilo que a gente está vendo, os termos, né? Verbo. Então, tudo isso aqui é tudo que a gente já viu até agora, tá bom? Adriano, dá um pause para mim antes de tu ir. Please. A positiva, gente, ó. Vou botar teu nome nos créditos, Adriano. A positiva, gente, a positiva, ela tem a função de quê? De aposto. O que é o aposto, gente, da oração? Explica, né, acrescenta uma informação. É um termo que é obrigatório estar na oração? Não. A gente chama de termo que acessório, exatamente, tá? Então, o aposto é um termo acessório. Olha só. Geralmente ele vem quando? Como ele é organizado na frase? Depois de 2 pontos ou entre vírgula. Olha só, esse era meu maior receio. É a primeira oração, tá bem aqui, ó. É a mais fácil de identificar, né? Porque geralmente ela vem depois dos 2 pontos. A oração, tá? Geralmente ela vem depois desses 2 pontos. Pode vir depois da vírgula? Pode. Mas é mais comum os 2 pontos. Então, ó, primeira oração. Este era o meu maior receio. Segunda oração. Certo? Então, aqui, isso que vocês não viessem, esse era o meu maior receio. Isso. Né? Faz mais sentido, não é não? Hã? Então, aqui, ó, o receio aqui é o que a gente chama de oração principal, certo? Se eu tenho a oração principal, aqui vai ser a oração subordinada substantiva. Eu pergunto para vocês, esse era meu maior receio. Cadê o verbo aqui, gente? Era. Tem sujeito esse verbo? O que era? Quem era? Qual é a palavra que está aí funcionando como sujeito? Esse. Sério. Porque isso aqui, ó, está caracterizando esse. Bem aqui, ó, eu tenho meu sujeito, certo? Ok? Esse é o sujeito. Era é o que, gente? Como é que a gente chama esse verbo? Verbo de ligação. Se eu tenho um sujeito e tenho um verbo de ligação que vem depois, a gente chama de quê? Predicativo do sujeito.
predicativo do sujeito. Eu pergunto para vocês, a oração está faltando alguma coisa? Não, ela está completa, não está? E o que é aquela parte ali que está depois? Está funcionando para quê? Explica qual era o receio. Ela é o que? Um aposto, tá? Porque está servindo para explicar qual é o receio. A oração, gente, esse era o meu maior receio, a oração está completa. Ela tem todos os termos, tá? Então, ela não precisa de mais nada. Então, essa oração aqui, ela está servindo apenas para explicar. Percebam que ela não tem função sintática no sentido de obrigação de estar aí. Mas, semanticamente, ela é necessária, certo? Então, na próxima aula a gente conclui, tá bom?